tanta propriedade, assim, desperta um monte de perguntas, Que bom. mas eu não vou fazer, porque senão eu vou ficar aqui usufruindo da sua boa vontade, né? Me Mas procura, não tem realmente é um problema. tema muito abrangente, né? E, Jane, nossa parceria de divulgação, né, da Limbic-Arc, que já vem há mais de um ano, a gente tem trazido aqui uma novidade, Silvia, para as pessoas que gostam de se cuidar, que são abertas a novas tecnologias, a novos caminhos, né? Que não querem, já perceberam que não adianta correr se a estrada está errada, então se abre para o novo, para poder receber mais. E nós tivemos o privilégio de de conhecer esse sistema terapêutico que já é usado há mais de 10 anos lá nos Estados Unidos. E há 2 anos atrás chegou aqui no Brasil através de pessoas, né? Um falando com o outro, um falando com o outro. E aí nós conhecemos a Limbic-Arc e tivemos o privilégio de começar a fazer uso em maio de 2020. O que é a Limbic-Arc? Limbic-Arc é uma tecnologia terapêutica criada por um cientista chamado Dr. Wolfgang Puck e que vinha há anos desenvolvendo já aparelhos e sistemas baseados em física quântica e medicina quântica, ou seja, ele trabalha com a medicina avançada, associando conhecimentos da medicina oriental, da medicina ocidental e tecnologias. Então, esse sistema desenvolvido pode-se dizer que seja a cereja do bolo da carreira do Dr. Cook, porque ele criou uma forma de termos acesso às assinaturas energéticas de plantas, aminoácidos, de vitaminas, de florais, sem necessidade do produto físico, sem necessidade, mas potencializando inclusive o uso dos produtos físicos, quando é o caso. E o Dr. Cook, ele disponibiliza isso através de um sistema de assinatura, onde a gente tem acesso ao software, né? E fazemos os protocolos de configuração que nos trazem as respostas de soluções de questões Nossa, que que bom. estão relacionadas ao nosso campo energético, porque é tudo vibracional. Não existe consulta, não existe exame, não existe a necessidade de, após ativarmos o sistema, irmos adquirir nenhum produto físico, porque nós somos tratados energeticamente durante 24 horas, durante o período, né, que a gente contratar a prestação do serviço. Eu fui muito feliz, eu tive muita sorte de conhecer a Limbic-Arc em maio de 2020. Naquela época, eu estava realmente preocupada com a minha vida como um todo, sentindo assim, agora eu acho que não vai ter mais jeito, eu não estou conseguindo nem falar direito. Eu dava cursos, sabe, Silvia, eu sou facilitadora de barras de axis, sou terapeuta holística, a vida inteira trabalhei como autônoma, então sou uma mulher dinâmica. Mas eu estava assim, sem condição até mesmo de falar, porque parecia que eu estava cansada, parecia que eu estava sem vitalidade, sabe? A minha voz mostrava isso, mas em decorrência de quê? De um problema hereditário, aí já vem, né, uma história, da minha mãe e da minha avó com problema respiratório. A minha mãe teve uma péssima qualidade de vida nos últimos anos dela e acabou vindo a óbito em decorrência de problema respiratório. E assim também como a minha avó, que eu nem cheguei a conhecer, mas eu sei que tinha outras questões com asma também. Inclusive, eu fiz constelação para poder trabalhar isso, essa questão. Eu fazia tratamentos naturais, homeopatia, acupuntura, tudo que eu conhecia eu ia buscando, mas não tinha resultado. Suplementação, então, nem te falo. A louca da suplementação era eu, sabe? Buscando tudo. Quando eu conheci Limbic-Arc, eu me interessei por causa da voz da minha amiga, porque eu não conheço nada que rejuvenesça a voz. A voz é um cartão de visita muito forte, muito potente. É uma assinatura energética, é uma impressão digital. E eu estava com a voz muito feia, como eu disse. E quando a minha amiga me ligou, a voz dela me passou a credibilidade que me fez confiar no sistema. Então, eu fiz a minha assinatura para poder ter direito a usar, né? É um sistema de assinatura que a gente paga mensalmente, igual a gente paga para ter acesso à TV a cabo, ao celular, à Netflix.
E aí, na primeira noite, eu já tive uma amostra da eficiência do sistema, porque eu dormia a noite inteira, coisa que não acontecia há muito tempo, porque eu acordava com falta de ar. E em consequência disso, a memória já estava ficando ruim, eu estava realmente desvitalizada por conta dessa questão. E como eu dormi na primeira noite, eu falei, esse negócio funciona. E aos poucos eu fui observando que eu acordava sem aquela chieira no peito. Eu acordava com mais alegria, uma sensação de felicidade que eu também não sentia. Eu não me considerava uma pessoa deprimida, mas eu também não era feliz. Eu não tinha sabe, aquela liberdade, aquele entusiasmo, né, que a gente tem com a vida. E a Limbic-Arc, esse sistema me devolveu muito, muito de coisas que eu já achava que não me pertenciam mais. Uma delas foi a memória. Não tem preço, gente. Rejuvenescer memória, rejuvenescer o cognitivo é uma coisa incrível. E eu volto a repetir, não adianta correr se a estrada está errada. Se a gente tem que expandir a mente para enxergar que se o problema está no campo energético, você tem que corrigir com outras formas. Então, a Limbic-Arc é um sistema simples, é um sistema divertido, eu diria até, acessível financeiramente para qualquer pessoa. E nós estamos aqui hoje para convidar quem está tendo acesso a essa informação, que pergunte, que venha procurar falar com a Jane Lamartina, fale comigo. Nós temos os contatos, deixamos aqui no canal do Facebook e do YouTube, para que você também possa receber esse tratamento quântico, que vai te trazer muito mais qualidade de vida. É impulsionar o bem-estar de uma forma inovadora. Sem deixar de dizer que tudo aquilo que você fizer em prol da sua saúde, que você sabe que é bom, continue fazendo. Precisa continuar tendo bons hábitos, bons pensamentos, sabe? Buscando o seu melhor. Mas até nisso a Limbic-Arc ajuda, porque destrava bloqueios que a pessoa, sabe, não toma uma iniciativa até para poder fazer uma atividade física, uma mudança alimentar, sabe? Encarar de frente uma questão emocional que ela precisa resolver, então vai fazer uma constelação familiar. Não substitui essas coisas, isso tudo é necessário. Não substitui sua boa alimentação. Não vai pensar que vai fazer Limbic-Arc, vai parar de comer. Não vai. Você tem que se alimentar, seu corpo físico precisa disso. Mas é uma nutrição, é uma suplementação energética. Para encerrar, Jane, eu quero só relatar uma experiência recente de uma cliente, uma mulher inteligente, advogada, preparada, muito antenada com as boas práticas de saúde, sabe? E que me deu um retorno seguinte, que ela fazia a questão da ferritina, né? Da baixa. E com suplementação de ferro, ela não conseguia passar de 21. E com consequência, né? Suplementação de ferro prende o intestino, essa coisa toda. E ela faz exame de 2 em 2 meses de acompanhamento, para você ver o nível de cuidado. E com 2 semanas de Limbic-Arc, a ferritina dela foi para 37. Entendeu? O que acontece? As células passam a reconhecer melhor e, de repente, assim, dentro da configuração que a gente faz, que a gente ativa, né, as assinaturas que são boas para o cardiovascular, assinaturas que são boas para a parte digestiva, absorção, assinaturas para melhora da qualidade do sono, para energia, são 29 pacotes energéticos que a Limbic-Arc dispõe. E no caso dela, com apenas 14 dias, ela teve uma resposta que nunca, a vida toda, ela teve fazendo tudo o necessário para poder corrigir, que é a questão da anemia, a questão da ferritina baixa. Perfeito. Muito perfeito, né, Arlene? E não menos importante, como eu gosto de falar, lembrando dos nossos pets, porque os pets estão sendo cuidados. E você não sabe, mas eu tô com uma experiência muito boa com o pet. Eu tô com um pet que é um cão, tá digamos, na fase terminal, nesse sentido, e eu coloquei ele no sistema para dar um alívio, para dar um conforto.
ele tem muito medo, ele se agita. Quando ele se agita por questão do medo, ele ataca o coração, e aí ele já está velhinho. E eu coloquei ele à noite. Quando eu coloquei ele no domingo à noite. Quando foi segunda-feira de manhã, a tutora já me disse: ele dormiu a noite inteira e ele não se agitou. Olha só que fantástico, porque o PET ele recebe pronto, né? Porque ele não pergunta, ele não questiona como que isso funciona. Será que funciona? Não funciona. Ele está receptivo. Então, assim, estou maravilhada com isso, né? Com essas novas experiências com os PETs. E para você? Isso foi uma evolução e tanto, né, Jane? Porque até recentemente, Silvia, nós precisávamos de um áudio como efeito para nós humanos. Nós ativamos o sistema, colapsamos as assinaturas energéticas que vão trazer o equilíbrio que a gente precisa, quando nós acessamos, né, o software e encaminhamos um áudio da nossa voz. Esse áudio, ele transfere e ele vai fazer a captação e vai fazer o nosso tratamento. No caso dos PETs, era um problema sério, porque nem sempre, principalmente o bichinho, quando já está assim, sem vitalidade, você não consegue um latido, um miado. E aí o Dr. Cook inovou fazendo através da fotografia do animal e a voz do tutor, sabe? E os resultados que ele reconhece, são fabulosos, são fabulosos. Eu sou assim muito entusiasmada, porque eu tenho cuidado dos meus gatos aqui de telhado e está virando uma novela, viu, Jane? Cada dia tem uma história. Agora tem uma gata que estava prenha, e aí eu vi a situação dela, inclusive é a mãe da minha gatinha, que é a minha gatinha de rua, né? A mãe dela, numa outra, agora também estava prenha, e eu estou cuidando dela e com certeza já estou cuidando dos gatinhos também que estão se beneficiando lá, porque já nasceram, não sei aonde, mas nasceram. Então, é um recurso, gente, que eu diria que é divertido demais da conta. Porque você pode fazer o bem o tempo todo. Você tem uma ferramenta de levar, sabe assim, harmonia para as pessoas. Está nas nossas mãos poder ajudar. E de uma forma que a gente também recebe muito em volta. Eu sou muito grata à Limbic Arc, porque quando começamos esse sistema, eu estava totalmente impossibilitada de me sustentar. Eu fiquei presa em casa, porque teve uma noite que eu achei, eu vou morrer. Eu estou com falta de ar, sem nada, está todo mundo pegando Covid, e a hora que eu pegar, já estou no saco. Aí eu conheci a Limbic Arc e falei assim, eu vou olhar esse sistema como uma forma de também fazer essa prestação de serviço, porque a empresa ela é americana, o software é desenvolvido lá, atende toda a legislação americana para esse tipo de serviço, mas se está expandindo a nível mundial. Então, eu abracei a possibilidade de ser uma terapeuta quântica Limbic Arc para poder fazer esse trabalho dentro de casa, porque a única coisa que uma pessoa precisa para poder ter acesso é uma conexão com a internet e um computador. Dá até para ser pelo celular, mas se você trabalhar fazendo o acompanhamento, o suporte, é importante você ter um computador. E Limbic Arc, desde 2020, se tornou realmente um trabalho, sabe, que eu desenvolvo. E foi com muita alegria que eu pude participar aqui do programa da The Wall e apresentar a Limbic Arc para a Jane, que entendeu a potência desse caminho, desse sistema, e aí vem essa parceria que a gente está aí de mãozinha dada durante esse tempo, né, Jane? Legal. No sistema, né? No sistema. No sistema. Tudo para o bem maior, Tudo, né? Para um bem maior. E lembrando também do sistema CERT, que ele vai tratar as emoções. Então, quando a gente ativa o CERT, ele dentro das 12 áreas que o Dr. Cook nos proporciona, ele vai cuidar daquilo que está faltando no seu inconsciente, porque nós somos mais que 90% de inconsciente, e ele vai atingir
esses ingredientes que estão lá no nosso inconsciente e faz a grande diferença. Quando eu ativei o CERT para mim, porque antes de passar para os meus pacientes, eu experimento. Se funciona para mim, se deu certo para mim, eu passo para frente. Caso contrário, eu não passo. Não, tá certo. E quando eu conheço o sistema CERT, eu ativo. E qual foi a minha surpresa? O meu abdômen, ele aqueceu. Como se tivesse uma toalha quente colocada em cima do meu abdômen. Eu estava até deitadinha assim, né? E eu falei, nossa, o que está acontecendo? Eu falei, é o CERT. Tá, passou aquela noite e tal. No dia seguinte, qual é a minha surpresa? Eu vou arrumar as sacolinhas de supermercado. Sabe aquelas que a gente vai juntando? Eu fui lá, tirei, selecionei, arrumei. Por quê? Porque também eu estava organizando as minhas emoções. Tirando aquilo que não servia mais e trazendo ordem para as coisas. Então, ele nos proporciona tudo isso, né? Muito 10. Eu sou muito encantada. E você? É muito simples, porque você não precisa estudar nada. O sistema é tão inteligente que apenas nós precisamos coletar alguns dados seus e com esses dados a gente grava a voz e o sistema ele já nos oferta, sugere quais ingredientes que acima de uma porcentagem X ele é o que a gente está precisando. Então, acima de 80%. Então, é simples assim, é só colocar um clique no que está acima de 80%, vai lá e ativa. Você já está recebendo, você não vai tomar nada, mas você vai receber pelas nuvens, como nós estamos nesse sistema, como nós estamos nesta comunicação. Estamos falando, mas nada físico, vindo pelo... Isso é interessante, acho que até, não sei se eu posso dar uma parte, né, Arlete, né? Alene. Se a gente pensar na própria constelação, onde nós estamos falando de um campo morfogenético, um campo de frequência, nós estamos em campos atratores, né? Nós somos frequências. Cada frase que a gente repete na constelação, ela é repetida para que ela atinja uma frequência que chegue até o campo do outro participante, ou seja lá o que for. Então, não dá para a gente duvidar de que frequência ela é tudo. A gente tem alguns trabalhos que eram feitos assim com a ressonância harmônica do Hélio Couto e tudo mais. Eu acredito por quê? Porque a gente é resultado de frequências. E se eu faço uma terapia e não mudo meu mindset, não procuro mudar minha forma de olhar para as coisas, que a gente está falando, não cura. Não cura por quê? Porque se eu sair dali, olhar para aquilo e não tomar nenhuma decisão a meu favor, eu não vou mudar. Agora, se eu tenho uma mãozinha que vai lá e fala assim, a frequência que você precisa é essa, isso ajuda você também a ir criando novos caminhos neurais, novas percepções. Eu entendo, para mim não faz muito sentido. Agora, precisa se adquirir um pouco essa noção, né? Entender como isso funciona para poder falar, não, valido, para mim, você está falando uma coisa que, ok, para mim, eu aceito perfeitamente. Sem nenhuma dúvida. E aí, como que ela pode validar? Ela tem que experimentar. Tem que experimentar. É o prazer. Eu ia dizer, a melhor forma. Não tem como. É a mesma coisa como a constelação. Eu não tenho como eu passar a minha experiência da constelação. Você tem que sentir. Exato. A Limbic Arc também é sentir. É ver o que faz de diferença na sua vida. Porque é muito fantástico. Eu tive a qualidade de sono muito melhor. E ele não é curativo. Ele é um fofoqueiro. Por que ele é fofoqueiro? Porque ele trabalha na prevenção. Eu venho de um quadro depressivo e aonde eu tomei por muito tempo lítio. E, de repente, eu desenvolvi uma alergia que a médica tirou o lítio de um dia para o outro. Então, por muito tempo, eu deixei de tomar o lítio. E qual foi minha surpresa?
agenda cheia, feliz, contas pagas, crescendo, tudo a mil maravilhas. Não teria por que tomar lítio naquele momento. E o sistema me falou, tome lítio. Bom, eu respeitei. E quando eu respeito, tomar o lítio não, é receber a frequência do lítio. Quando eu recebo a frequência do lítio, foi alguns dias antes de eu tomar a vacina. Quando eu tomo a vacina, eu tive uma depressão muito severa. A gente nem vai entrar nesse detalhe da vacina, né? Não, isso aí nem abafa o caso. Abafa o caso, né? E aí, eu saí rapidinho, por quê? Porque eu já estava sendo tratada. Então, por isso que eu chamo ele de fofoqueiro. Nem você está sabendo, mas ele, como ele está no campo energético, ele mais amplo, ele já cuida de você preventivamente. Então, eu me apaixonei, né? Eu demorei 7 meses para me apaixonar, mas daí para cá... E eu sou a representante que estou trazendo para o ABC. Né? O ABC e para o mundo, não necessariamente, mas eu estou aqui fortemente trazendo fisicamente para cá, porque é tudo energético. E para você que está nos ouvindo e queira experimentar ou conhecer, ter uma experiência com a Limbic Arc, você pode me contatar no 011, o número do meu celular é 011 968 98 7447. E você vai ter 50% de desconto. Imperdível. Aproveita, porque não é sempre que eu posso dar esta oportunidade. E nós estamos chegando quase ao final. Arlene, a gente te agradece.